Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo da nossa série sobre competitividade do gás natural. A série está acabando, depois dessa a gente só vai ter mais uma dessa série para falar sobre a busca da competitividade. E o assunto de hoje é bastante interessante, porque a gente vai falar de tributação. Mas vamos lá, vamos dividir aqui a tela para a gente começar a falar do assunto. Então, muito bem. Vídeo 7, de um total de 8. E o que nós vamos falar hoje é de tributação. Bom, gente, se a gente pensar um pouquinho, o nosso sistema de tributação no Brasil é extremamente complexo. Então, com tal complexidade no sistema, a gente não podia esperar que numa transformação dessa que se quer dar no mercado de gás natural, que a gente não tivesse alguns problemas com a tributação a serem resolvidos. Tá? Então, é fato isso, e é o que a gente vai tentar cobrir aqui um pouquinho sobre esse assunto, um pouquinho de detalhe, para dar uma ideia do tamanho do problema. Tá? Só dando uma relembrada, o novo mercado de gás natural, os pilares do novo mercado. Um dos 4 pilares que a gente colocou como destaque foi a remoção de barreiras tributárias. Então, o governo já sabia disso, não era à toa que no momento que você fizesse essas transformações, seria necessário fazer algum tipo de ajuste nas barreiras, na questão tributária. Então, nós vamos falar hoje do ICMS, e eu dividi os problemas, ou vamos dizer assim, a situação do ICMS para o gás natural em 2 partes diferentes. Aquilo que eu chamei de barreiras na legislação e aquilo que eu chamei de dificuldade na legislação. Ou seja, barreira é aquilo que realmente impede, do jeito que está hoje, não funcionaria o mercado de gás que está se tentando buscar. E dificuldade é aquilo que você consegue, com as transformações do gás, você consegue seguir com essas situações na legislação do ICMS, mas com certeza você está reduzindo a competitividade do gás. Tá? Então, nós vamos tentar falar um pouquinho, de uma forma, ver a diferença entre eles dois, e vocês vão entender, eu acredito, com os slides que eu vou apresentar. Tá? Então, começando com barreiras na legislação. Hoje, a legislação atual do gás, do ICMS, ela não distingue o gás natural das demais mercadorias. Ou seja, você pensa em qualquer mercadoria. A mercadoria, ela sai da fábrica, ela segue um determinado caminho e chega no destino. Tá? Ou seja, a regra dispõe que a emissão de documento fiscal seja feita de acordo com o fluxo físico efetivamente percorrido pela mercadoria. Desde o momento que ela é produzida até o momento que ela é comercializada em algum ponto, você consegue acompanhar o fluxo físico. Tá? Você leva a mercadoria de um ponto específico a outro ponto específico, traçando um trajeto determinado. Isso, se você pensar em gás, essa exigência ela é atendida, porque se você pensar, por exemplo, na nossa malha de transporte, quem é o único carregador que a gente tem hoje na malha de transporte é a Petrobras. Então, todo o material, todo o gás que entra na rede de transporte, ele pertence à Petrobras. Então, você sabe para onde o gás foi, de quem pertence, ou seja, a molécula, você sabe que ela vai de um lugar para o outro, fica muito claro, muito definido. O que a gente está dizendo é que na situação de hoje você tem que o fluxo físico é igual ao fluxo contratual. Né? O contrato diz que vai sair daqui da Petrobras, vai chegar em não sei aonde, e isso então fica bem definido. Agora, se você pensar que o que a gente está buscando é que a malha de transporte ela tenha vários carregadores dentro dela, né? Você começa a ter, então, uma mistura de gases de propriedades distintas. Você não sabe mais, quando o gás entra na malha, você não consegue perceber de quem é o gás. Então, se você tivesse um gás, por exemplo, do produtor A, azul, e do produtor B, amarelo, se você tivesse como colocar uma cor no gás, e vai para um determinado destino, quem é que garante que aquele destino vai ser o gás azul ou o gás amarelo? Você não tem condição. Os gás se misturam. Tá? Então, dentro do que a gente está querendo buscar no novo mercado de gás, o fluxo físico é diferente do fluxo contratual. Surge, portanto, uma barreira, porque a regra do ICMS, como é hoje, o fluxo físico é determinante. Tá? Então, o que a gente pode levar, então, o que foi feito, então, para buscar uma resolução para isso? Se você pensar que a especificação do gás natural ele é a ser comercializado no território brasileiro, ele é regulado pela ANP, ou seja, existe uma especificação de gás. Você só consegue colocar gás na rede para transportar ou na malha de distribuição se esse gás ele atender uma determinada especificação. Tá? E existe a característica de fungibilidade do gás. O que é um bem fungível?
Um bem fungível é aquele em que ele pode ser substituído por outro da mesma quantidade, qualidade e espécie. Tá? Ou seja, é exatamente o que o gás é. Não importa se o gás está na mesma especificação, se o gás vem do produtor A, do produtor B ou do produtor C, continua sendo gás. Ele vai ter a mesma atividade, ele vai funcionar do mesmo jeito. Você vai queimar do mesmo jeito, com a mesma capacidade de queima. Então, tanto faz de onde vem o gás. O que importa é que você está comprando o gás. Tá? Então, se você levar em consideração essas duas características, tá? Fica fácil, então, de fazer um ajuste, que foi o que aconteceu, o ajuste do CMF número 3 de 2018. Ele implementou um modelo novo de obrigações tributárias para venda e transporte de gás natural, que considera, para fins de emissão de notas fiscais, o fluxo jurídico contratual. Ou seja, você deixa de se preocupar com o fluxo físico e você se preocupa com o fluxo jurídico, nas operações que envolvem o gás natural. Tá? Então, com isso você resolve. O ajuste parte da premissa que a movimentação do gás natural via gasoduto constitui um contrato de prestação de serviço de transporte. Ou seja, o gás entrou na malha, não importa de onde vem o gás, você vai vender o gás para um determinado ponto. E é justamente o que eu estou falando no segundo bullet ali embaixo. A emissão de conhecimento do transporte pelo prestador de serviço, indicando como destinatário o respectivo contratante. Ou seja, fica claro quem vendeu, fica claro quem comprou. Tá? Não é necessário você seguir o fluxo físico e você resolve o problema. Então, essa barreira que existia, essa barreira foi derrubada, não existe mais essa barreira. Falando um pouco agora das dificuldades, eu vou dar alguns exemplos aqui de dificuldades do ICMS que hoje precisariam ser ajustados para melhorar e aumentar a competitividade do gás. Ela não impede, não é uma barreira, mas dificulta no sentido que diminui a competitividade. Então, por exemplo, tem uma bem discutida, que é a incompatibilidade dos regimes de incidência do ICMS na cadeia de gás natural e de energia elétrica. Como padrão da regra do ICMS, ele é sempre, primeiro que o ICMS é para ser não cumulativo, tá? Você não paga, ele não deve ser cumulativo. Você não tem que pagar o ICMS duas vezes sobre o mesmo produto. Tá? O estado de origem deve recolher o ICMS. Então, você parte da premissa, se você tiver uma venda de energia, isso é importante, interestadual, tá? Esquece a energia, a venda de um produto interestadual, quem tem que pagar, quem tem que recolher o ICMS é o estado de origem, tá? Isso acontece com gás. Você, quando, por exemplo, imagina uma termoelétrica. A termoelétrica, quando ela compra gás de um produtor, o produtor ele recolhe o ICMS. Então, a termoelétrica já compra o gás com imposto. Ela, teoricamente, recebe um crédito, porque é assim que funciona o sistema. Ela recebe um crédito por quê? Porque, na teoria, quando ela fosse vender a energia que ela produziu a partir do gás, ela recolheria ICMS também. Então, ela pagou ICMS, recebeu o crédito desse ICMS, e quando ela recolhe, ela mata o crédito e fica tudo certo, e você evita a cumulatividade na cadeia do imposto. Só que quando você pensa em energia elétrica, a regra é diferente. Não é o estado de origem que recolhe o imposto, é o estado de destino. Então, o que está acontecendo no caso das termoelétricas movidas a gás? Ela compra o gás com ICMS, já incluído pelo produtor. Ela não consegue abater o crédito, porque quando ela vende a energia dela para outro estado, quem recolhe o ICMS é o estado de destino. Então, ela fica com excesso, com crédito que ela não consegue abater, acaba tendo que devolver em alguns estados que cobram esse crédito de volta. E o que vai acabar acontecendo é que a termoelétrica vai colocar esse custo dentro do seu preço. Então, na verdade, você está tendo incidência de ICMS duas vezes na venda do gás, quando você está trabalhando na termoelétrica movida a gás. Então, isso é um ponto que não impede a movimentação ou a operação, mas diminui bastante a competitividade de termoelétrica a gás natural dentro do sistema de energia. Isso é uma coisa que precisa ser ajustada de alguma forma, provavelmente não pela mudança do ICMS da energia elétrica, mas provavelmente com ajuste nos estados, que alguns já fizeram, no sentido de abater, quando for para ser energia elétrica, a incidência de ICMS na produção, ou algo parecido. Tá? Um segundo caso é a terceirização de atividades que se concentram no agente dominante. É o caso da gente. O que a gente está querendo muito no mercado de gás natural? A gente está querendo o acesso de terceiro às estruturas essenciais.
Ou seja, a gente está falando que, por exemplo, que as UPGNs, a gente tenha outros players podendo utilizar os UPGNs da Petrobras. No terminal de regasificação, a mesma coisa, que outras empresas possam usar o terminal para regasificar. Só que se você pensar na Petrobras, a Petrobras não é a dona de tudo. Então, o ICMS circula dentro do próprio. Imagina agora que você tem uma estrutura, por exemplo, como uma PGN, uma unidade de processamento, que você vai ter empresas entrando, colocando seu próprio gás. E como é que vai funcionar esse sistema de tributação do ICMS? É totalmente novo, a gente não tem isso. Então, isso é uma coisa que vai precisar ser trabalhada no momento que começar a funcionar. Vai funcionar? Vai. Mas, com certeza, precisa ser reduzido, precisa ser resolvido o quanto antes, porque isso vai impactar, com certeza, na segurança jurídica das empresas que vão entrar nesse assunto. Então, precisa ser resolvido. E um outro caso que é importante é quando você tem tratamentos, regimes especiais de tratamento do ICMS. Um bom exemplo são os fertilizantes. Para ter uma ideia, o fertilizante hoje, a importação do fertilizante, só para informar, a quantidade de fertilizante produzido no Brasil é muito pequena em relação à quantidade que a gente consome. A gente importa muito fertilizante. Tá? E um dos grandes consumidores de gás natural é o fertilizante. São as fábricas de fertilizante. Tanto para energia como matéria-prima. Tá? Então, os fertilizantes, a importação dele é isenta de ICMS. Se uma fábrica de fertilizante vende fertilizante dentro do seu próprio estado, também é isento de ICMS. Agora, se a fábrica de fertilizante vende para outro estado, ela tem uma redução do ICMS, mas continua pagando ICMS. Tá? Se não me engano, é 30% de redução na base de cálculo, algo assim. Mas o fato é, existe uma distorção grande. Se você quer que aumente o consumo da indústria de gás natural, e principalmente um dos grandes consumidores são as fábricas de fertilizantes, e a gente importa todo o gás, todo o fertilizante praticamente que a gente precisa, se você quer que aumente a quantidade de produção de fertilizante, a gente tem que ajustar isso de alguma forma diferente. Você não pode competir com isenção de CMS, com taxa zero de CMS na importação e produção interna, e quando você vai vender para outro estado, você tem que pagar. Novamente, é um problema que diminui a competitividade. Então, aqui são alguns exemplos que eu dei que não são barreiras, propriamente dito, no sentido de efeito da coisa acontecer, mas atrapalham a competitividade e precisam ser ajustadas de alguma forma. Tá? Bom, gente, é isso. Eu acho que ficou claro que o ICMS é uma questão que precisa ser analisada com bastante cuidado. Não é à toa que é um dos pilares, né, do novo mercado de gás. E eu fico por aqui. Quem gostou, acompanha, vai vir mais um para fechar essa série. Quem gostou do assunto, dá uma olhada no resto, nos outros vídeos que eu fiz, que vão dar uma boa ideia de tudo que está acontecendo nesse mercado de modificação. E também pode dar um like aí, por favor, no YouTube, ou me acompanhar os próximos, tá ok? Agradeço a todos e espero vocês no próximo. Tenham uma boa semana.